Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 11, vivendo de forma moderada. Hoje a nossa leitura diária é a leitura de quinta-feira, Provérbios capítulo 23 e o versículo de número 22, que fala da temperança na alimentação. Quero pedir desculpas porque no vídeo do subsídio da Escola Dominical eu falei que estaria falando sobre glutonaria na leitura diária de segunda-feira, mas é a leitura diária de quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre temperança na alimentação, que é justamente sobre o pecado de glutonaria. Provérbios capítulo 23 e o versículo de número 2 diz: "E se és homem de grande apetite, põe uma faca à sua garganta." Lucas 21:34 diz: "E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias." 1 de Pedro 4, versículo 3 diz: "Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, bebedeiras e glutonarias." Glutonaria é vício de comer ou comer sem ser necessário, sem ter necessidade. É também aquele que come em excesso, come, se satisfaz e depois continua comendo sem ter necessidade. Todos são livres para comer todas as coisas, desde que seja com ação de graças, desde que agradeçam a Deus pelo alimento. Você é livre para comer todas as coisas, mas a cada comida que se come, se ela não for comida com moderação, você comer em excesso cada comida, ela pode trazer doenças, ela pode atrair doenças para o seu corpo. Então, o prejuízo que o glutão vai ter, primeiramente, vai ser físico, vai ser uma doença, além de também estar pecando contra Deus. Os alimentos, eles são essenciais à nossa saúde, nós precisamos comer, porém, a falta de moderação no comer mata o homem fisicamente por causa das doenças e mata o homem também espiritualmente, porque glutonaria é pecado. Os cristãos pregam e fazem uma lista de pecados, né? Não fumar, não pode beber, bebidas alcoólicas, não pode roubar, não pode adulterar, e não pode mesmo, não pode prostituir-se, tudo isso é pecado, não pode matar, não roubar, enfim, vai fazendo uma lista daquilo que é pecado e realmente é pecado, mas se esquecem de colocar nesta lista de pecado a glutonaria. E geralmente essas pessoas que gostam de falar, né, sobre não pode, não pode, não pode, não pode, e não pode mesmo, e é pecado, e temos de falar contra o pecado, mas as pessoas não se lembram de falar sobre o pecado da glutonaria, e a maioria desses devoram tudo que vem pela frente sem nenhuma moderação. Provérbios 23, 20 a 21 nos adverte assim: "Não estejam entre os bebedores de vinho." E daí para por aí e mete a lenha, fala sobre a bebida alcoólica, sobre o vinho, mas se esquece de continuar lendo o versículo, porque ele mesmo é um glutão. E esquece de dizer assim, o versículo diz: "Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne", que também é pecado. Encher a barriga de carne e comer desnecessariamente, né? É pecado. Provérbios 23, 2 diz: "Se for homem glutão,
põe uma faca à sua garganta. Se nós somos incapazes de controlar os nossos hábitos quanto à comida, será que nós somos capazes de controlar também as obras da carne? Será que nós somos capazes de controlar as obras da carne que também quer se manifestar na nossa vida? A cobiça, a avareza, a raiva, a ira, enfim, tantas obras da carne. Precisamos ser capazes, precisamos controlar a comida para que também controlemos todas as obras da carne, porque glutonaria é pecado e todas as obras da carne também é pecado. Então, devemos assim fazer. Não devemos ser controlados pelos nossos apetites, mas devemos ter os nossos apetites sobre o nosso controle. Deuteronômio 21:20 diz: dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz. Por quê? Por que que aqueles filhos eram rebeldes? Por que que aqueles filhos eram contumazes, eram desobedientes? Sabe por quê? Porque eram uns glutões, porque eram comilões e beberrões também. Então a habilidade de dizer não a qualquer coisa em excesso é autocontrole. Quando você diz não ao excesso, àquilo que não é necessário, quando você diz não, é porque você tem autocontrole, você tem temperança, você é moderado. Do contrário, você precisa trabalhar na sua vida esta virtude do fruto do Espírito chamada temperança, e ter temperança na alimentação para não ser um glutão. E muitas pessoas vão para o inferno por causa da glutonaria. Que Deus nos livre da glutonaria e que nós possamos comer com moderação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 11, Vivendo uma Vida Moderada. Hoje, sexta-feira, nós vamos meditar em Tito capítulo 2 e o versículo de número 2. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Também o versículo de número 3, Paulo continua escrevendo a Tito, que estava como pastor na ilha de Creta. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então, Paulo aqui aconselha Tito a tratar, a ensinar os mais velhos que estavam chegando na igreja. Tito era um moço novo, foi colocado para dirigir uma igreja na ilha de Creta. E agora Paulo escreve a Tito, aconselhando a ele como ensinar os mais velhos, né? Temperança na terceira idade. Precisamos, né, sermos temperantes na terceira idade, sermos moderados na terceira idade. E é o que Paulo aconselha a Tito para ensinar os mais velhos. Paulo estava ensinando a Tito o dever. Ele era um pastor novo e precisava desses conselhos.
Hoje também, quantas pessoas mais velhas têm chegado na igreja, entre os novos, entre os adolescentes, entre os jovens que chegam na igreja, chegam também os mais velhos, que precisam também de toda a atenção, que precisam também ser ensinados, que precisam ser também trabalhados, não podem ficar desprezados, abandonados. Eles precisam e querem fazer alguma coisa. Então Paulo queria que Tito os preparasse, que Tito os ensinasse e não deixasse eles, por ser mais velhos, abandonados, porque eles precisavam também fazer alguma coisa para o Senhor, a fim de que não se desanimassem, não se entristecessem, viessem a abandonar a fé que eles haviam adquirido em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os velhos precisavam serem ensinados para que fossem sempre animados a fazer algo para o Senhor na igreja e não ficassem ali abandonados. Então, Tito é aconselhado a ensinar os mais velhos, a dar atenção aos mais velhos, a dar oportunidades de trabalho para os mais velhos, para que eles não vivessem uma vida sem sal, uma vida destemperada, uma vida sem moderação, uma vida triste, mas eles precisavam aprender, eles precisavam ser ensinados. Deus não deixa de abençoar os mais velhos. O Salmo 148, versículo 2, o salmista diz assim, que os velhos também devem louvar o Senhor. O Salmo 92, o versículo 14, diz que mesmo na velhice os velhos darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Então é necessário que aconselhemos, que ensinemos os nossos velhos. Eles precisam aprenderem e precisam também de toda a nossa atenção para que estejam sempre fazendo algo para o Senhor, porque eles produzem frutos mesmo na sua velhice. Deus não deixa de abençoar os velhos. 24:1 diz que Abraão, 24:1 de Gênesis, diz que Abraão, em idade avançada, o Senhor o abençoava em tudo. Deus não os abandona. Veja também o conselho que Paulo vai dar a Timóteo aqui. Timóteo também era um pastor novo e dirigia também uma igreja. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz: não repreenda asperamente o ancião, ou seja, respeite o ancião, respeite os mais velhos. Nós também devemos respeitar os anciãos na igreja, respeitar as pessoas de mais idade, de mais experiência de vida, respeitar as pessoas mais velhas. Não repreenda asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, né? Quando você for ter que chamar a atenção dos mais velhos, o respeite e o chame a atenção como se estivesse chamando a atenção do seu pai. Aos moços, como você fosse tratar com os seus irmãos. As mulheres mais idosas, né? As mais velhas também, como se fosse a sua mãe. As moças, como se fossem suas irmãs, em toda a pureza. Então Paulo aconselha tanto a Tito quanto a Timóteo e também a nós de hoje a tratar com respeito, a cuidar, a ter atenção, a ter o cuidado, como admoestar os velhos na igreja, não é? Todos devemos respeitar os mais velhos em tudo. Por quê? Porque as pessoas mais velhas na igreja devem ser respeitadas, porque são pessoas de experiências de vida, que podem nos ajudar, que podem ajudar as pessoas mais novas com os seus bons conselhos, com as suas experiências de vida que eles têm. Eles podem ajudar a cada um de nós
pode ajudar os mais moços com os seus conselhos e com a sua ajuda. Então, vamos tratar bem dos nossos velhos e cuidar bem das pessoas já na terceira idade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a nossa leitura diária da Escola Dominical. Hoje, sábado, nós estamos estudando a lição de número 11, Vivendo de forma moderada. Vamos meditar hoje em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é a virtude do fruto do Espírito que nós vamos estudar nesta manhã de sábado, não é? Temperança é a capacidade de moderar os seus desejos, as suas vontades, as suas reações. É o mesmo que moderação. Temperança é o mesmo que moderação. É uma virtude do fruto do Espírito, não é o dom do Espírito Santo. As virtudes do fruto do Espírito se manifestam na vida do crente como um sinal de comportamento diante da sociedade. Já o dom do Espírito Santo se manifesta na vida do crente para a edificação da igreja e também para o desenvolvimento do ministério ou dos ministérios, conforme Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 e Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. Portanto, essa virtude do fruto do Espírito não se manifesta em qualquer pessoa. É preciso desejar essa virtude do fruto do Espírito na sua vida. É preciso que o crente deseje ser uma pessoa temperada. É preciso que o crente trabalhe na sua vida a moderação, se ele não tem. Então não é na vida de qualquer pessoa, é na pessoa que tem o desejo, que quer fazer a vontade de Deus, porque para nós fazermos a vontade de Deus, precisamos viver de forma temperada, precisamos ter temperança, precisamos ter autocontrole, precisamos de moderação para glorificar a Deus, para viver para Deus, para glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, quem não se decidiu ainda servir a Cristo, permanece nas obras da carne. Porque essas pessoas não têm compromisso com as coisas eternas. Quem não serve a Cristo não tem compromisso com as coisas eternas. Quem não serve a Cristo não tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito ainda está em sonolência e não foi vivificado ainda. Então, se o Espírito não foi vivificado, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, ele fala sobre a vivificação do Espírito. Então, se o Espírito não foi vivificado, se Cristo não está na vida dessas pessoas, o Espírito não foi ainda vivificado, e então não há como se manifestar esta virtude do fruto do Espírito chamada temperança ou moderação. A pessoa ainda está manifestando as obras da carne. As obras da carne ainda não foram mortificadas.
é necessário que receba Cristo na vida, que tenha o Espírito Santo na sua vida, que tenha o seu espírito vivificado e que trabalhe, que deseje fazer a vontade de Deus e trabalhe na sua vida a temperança, a moderação, que você possa criar o hábito de ser uma pessoa temperada com ou que tenha moderação. O apóstolo Paulo nos aconselha em Colossenses capítulo 3, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, quem tem as obras da carne viva, estão mortos no Espírito. Mas quem mortifica as obras da carne, revive no Espírito e vive uma vida para Deus. Agora, com que finalidade uma pessoa sem compromisso com Deus desejaria essa virtude do fruto do Espírito em sua vida, se ainda vive ignorantemente quanto à salvação? Se ainda vive uma vida sem o conhecimento de Deus, sem o desejo da vida eterna? Com que finalidade desejaria? Nem desejaria, porque se o Espírito Santo não está na vida de uma pessoa, a pessoa não deseja, não tem esse desejo de ser temperado, de ser moderado para agradar o nosso Senhor. O crente em Jesus Cristo tem o conhecimento da vida eterna, tem o conhecimento da salvação, sabe, tem conhecimento que as obras da carne é pecado, então o crente precisa trabalhar na sua vida a temperança. E como trabalhar na sua vida a temperança? Como trabalhar a moderação? Mortificando as obras da carne para viver uma vida no Espírito e assim glorificar o nosso Deus no seu corpo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que tenha uma escola dominical abençoada amanhã, em nome de Jesus. Amém.